Olá, tudo bem? Aqui é Edmar Clades, arquiteto especialista em arquitetura sacra. E o tema do vídeo de hoje é: escolha um nicho, se especialize e tornará uma autoridade no assunto. Primeiro, eu gostaria de pedir para dar um like, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, para que dessa forma você apoie este canal. Eu vou lhe explicar o que é nicho de mercado. Nicho de mercado é uma parte de um grande segmento. Ou seja, você tem que escolher em uma determinada área, uma fatia dessa área de mercado, se especializar e atuar fortemente nela, para que dessa forma você comece a trilhar o seu caminho do sucesso para se tornar uma autoridade naquele determinado assunto. Bom, eu vou te dar um exemplo no âmbito da arquitetura. Quando você vai se apresentar em uma palestra, no seu currículo, para um potencial cliente, numa entrevista, numa roda de amigos ali, que foi feita a pergunta, né, ou você está se apresentando quem você é, dizer que é arquiteto, eu sou arquiteto, dizer que é arquiteto é algo bem genérico, porque o segmento da arquitetura ele é bem amplo, ele é muito abrangente, e isso soa que tipicamente você é aquele profissional faz tudo. Daqui a pouquinho, nesse vídeo, um pouco mais adiante, eu vou lhe explicar o que é um profissional faz tudo, porque eu também já fui um profissional faz tudo. Então, o que ocorre? Voltando ao raciocínio. Há uma outra forma e é a mais ideal de se responder esse questionamento. Então, vamos lá. Eu sou fulano de tal, especialista nesse ou naquele nicho de mercado. Dessa forma, quando você responde dessa forma, você impacta muito mais, você conecta muito mais com o seu potencial cliente, com o seu ouvinte, porque isso soa mais confiança, gera mais valor profissionalmente dizendo. Então aí é como bater na porta certa. Porque se for numa apresentação para um cliente, um cliente que chegou no seu escritório, você está indo atendê-lo na residência dele, no lote dele, no terreno, onde for, né? Que ele tem um desejo de um projeto. Quando você se apresenta dessa forma, dizendo que é um especialista, ele vai dizer assim, bati na porta certa, porque esse era o profissional que eu almejava para desenvolver o meu projeto, o meu trabalho. E aí, tudo tende a ser positivo a partir daí, tá? Bom, eu vou lhe dar um outro exemplo num segmento diferenciado, no segmento da advocacia, do direito. Um determinado cidadão comete um crime. A partir desse momento que ele cometeu um crime, ele precisa de um bom advogado para fazer a sua defesa, né? E aí você acha que ele vai bater a porta do primeiro escritório que aparecer pela frente? Vai contratar o primeiro advogado que aparecer pela frente? Com certeza não, porque ele quer o melhor serviço possível, a melhor prestação, a melhor defesa possível, a melhor prestação de serviço possível. Então, com certeza ele vai bater a porta de um escritório especialista, de um advogado especialista em criminalística. Dessa forma, ele vai ter a certeza de ter contratado um bom serviço, né? Então, aí, seguindo ainda no âmbito da arquitetura, voltando ao nosso raciocínio aqui, voltado para a arquitetura. Especificamente no nicho que eu atuo, que é o nicho da arquitetura sacra, no qual eu tenho aqui o foco de falar para você. Bom, quando um padre, um pároco, um administrador paroquial, uma comunidade tem um anseio, tem um desejo de desenvolver um novo projeto de uma capela, de uma reforma de uma capela, de uma igreja, um projeto de uma nova igreja, um restauro numa igreja, uma reorganização do espaço litúrgico, uma adaptação, modernização do espaço litúrgico, edificar, né, projetar um centro de pastoral, edificações ligadas a paróquias, né, a religiosidade. Quem que você acha que esse cliente vai procurar? Com certeza absoluta, um profissional arquiteto especializado em arquitetura sacra. Por quê? Porque a casa de Deus, os templos, né, as edificações voltadas para a religiosidade, elas necessitam de uma atenção especial. Não é uma edificação qualquer.
ela tem que ter a atenção, o olhar de um especialista. Então, com isso, você sendo um especialista no nicho de mercado, você sobressai com certeza absoluta. Bom, agora eu vou falar para você das vantagens de nichar. Quando você opta por nichar em um determinado segmento, o que ocorre? Em primeiro lugar, a sua concorrência ela diminui significativamente. Por quê? Porque quando você escolhe uma fatia de mercado, se especializa, isso gera valor, isso gera confiança, isso gera credibilidade, porque você atua especificamente num nicho no qual você é especialista. E aí, a sua concorrência ela diminui. Por quê? Porque os especialistas se sobressaem no nicho de mercado. Então, tá aí uma das primeiras vantagens. A outra vantagem, a qualidade do seu serviço tende a aumentar e muito. Por quê? Porque quando você nicha, você escolhe atuar num nicho de mercado, você busca automaticamente se especializar cada vez mais, não só na qualidade do produto final, mas no atendimento, na apresentação, no marketing. Então, assim, no geral, a sua qualidade de prestação de serviço ela aumenta e muito, ela melhora e muito, né? Então, assim, outra vantagem, em um menor espaço de tempo, você tende a se tornar uma autoridade no assunto. Porque quando você nicha, você vai ser visto de uma outra forma, você vai ser visto como uma autoridade naquele assunto. Você é um especialista. No passar do tempo, as pessoas vão te vendo como uma autoridade no assunto, porque você tem know-how para atuar especificamente naquele nicho de mercado. Uma outra vantagem é que em menor espaço de tempo, você tende a se tornar, tende a ser visto como uma autoridade no assunto. Por quê? Porque quando você nichou, você trabalha especificamente naquele nicho de mercado, você se especializou. Aí as pessoas passam a te ver, as empresas, os clientes passam a te ver como realmente um especialista no assunto, virando então uma autoridade, porque você tem conhecimento a fundo naquele nicho de atuação, né? Então, outra vantagem também é, devido ao seu sucesso profissional, o seu ego vai lá em cima. E aí você automaticamente passa a buscar novos conhecimentos no seu nicho de mercado, você passa a buscar novas experiências, novos conteúdos, ousar mais, estudar mais, conhecer mais, aprofundando cada vez mais no assunto e cada vez mais se tornando um especialista no assunto, uma autoridade no assunto, né? Até o seu marketing ele muda. A forma de fazer o seu marketing muda, porque você mesmo se reconhece como uma autoridade no assunto. Faz sentido? E aí, sendo um especialista, o que eu considero como uma das maiores vantagens de ser um especialista? De nichar, na minha visão. Sendo um especialista, o custo, na maioria das vezes, eu diria que de 95% das vezes para mais, esse custo do projeto, da prestação de serviço, nem é questionado pelos clientes, por parte dos clientes. O que, do contrário, quando você não é um especialista, quando você é um profissional faz tudo, muitas das vezes, eu passei por isso, vou falar daqui a pouquinho sobre esse assunto aí, de ser um arquiteto faz tudo. Os clientes querem até colocar preço no nosso serviço, no seu serviço. E isso é ruim, isso joga a gente para baixo, isso é muito negativo na nossa carreira profissional. Então, para mim, uma das melhores vantagens de se nichar é que quando você se torna uma autoridade no assunto, o custo, né, a prestação de serviço que você vai fazer para o cliente, muitas das vezes nem é questionado.
um ou outro que questiona, dá uma choradinha, que é normal do ser humano, dar aquela choradinha. Mas assim, isso aí você vai aprender a contornar essa situação. Também não custa nada dar um desconto para o cliente, né? Então, assim, tende a ser muito mais positivo nichar do que negativo. Bom, sabendo das vantagens de se nichar, conhecendo o que é nicho de mercado, sabendo o que é nicho de mercado, sabendo as diferenças entre profissional faz tudo, né? Um arquiteto faz tudo, e um arquiteto especialista, então agora chegou o momento de escolher um nicho ideal. Como escolher um nicho ideal para atuar? Então eu vou te dar 5 dicas que eu apliquei para mim, funcionam muito bem e eu recomendo fortemente que você também siga esse passo a passo e não fique só nessas 5 dicas. Pesquise muito mais para você encontrar aí o seu nicho de mercado ideal para atuação. Mas essas 5 já te dão aí um bom direcionamento. Então vamos lá, primeiro que seja num nicho no qual você goste de atuar, goste de trabalhar. Que tenha realmente paixão em atuar. Por quê? Porque no dia a dia da profissão, quando você tem paixão em trabalhar, porque os obstáculos vão vir, as dificuldades vão vir, isso é natural em qualquer segmento, em qualquer nicho de mercado, né? Em qualquer profissão, você ter paixão, isso te dá força, muita força para você vencer os obstáculos, olhar para frente, ter um norte, né, onde você vai chegar, e isso aí é um ponto assim, crucial na sua carreira profissional. Bom, segundo, não se deixe levar apenas pelo lado emocional, né? Por quê? Porque você também tem que agir pelo lado da razão. Você tem que pesquisar mais sobre aquele conteúdo, sobre aquele nicho, ver se realmente é isso, conhecer mais a fundo sobre ele, né? Então não se deixe levar somente pelo lado emocional. Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho paixão em atuar nesse nicho, é o que eu gosto, é o que eu quero fazer, mas ele não conhece do mercado, ele não tem informações mais precisas do mercado, né? Então vem o terceiro. Conheça os números do nicho de mercado no qual você pretende atuar. Por quê? Porque você não sabe, né? No caso aqui especificamente na arquitetura sacra. Você não sabe qual é a melhor região para atuar, se tem a melhor região, se ambas as regiões são relativamente iguais, né, em termos de atuação profissional. Você não conhece a fundo os números desse mercado. Então, pesquise mais, siga esse canal, porque aqui eu vou te dar números do mercado, tá? Para que você tire já essa dúvida aí da sua cabeça também. Se quiser fazer questionamento, no final vou passar um e-mail aí para vocês mandarem perguntas. Estarei pronto para responder. Mas enfim, vamos seguir com o raciocínio. Quarto, como em qualquer outro negócio, né? Se não for rentável, mude de ideia. Por quê? Porque você tem que cumprir com as suas obrigações, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar funcionário, você tem que manter os gastos do veículo, né? Para deslocamento, manutenção, revisão, combustível, né? Você tem que fazer a sua retirada mensal, o seu salário mensal. Então você tem os encargos, né, para cumprir também mensalmente. Então assim, se não for rentável, não faz sentido você atuar. Fica no que tá, no que você já está e tá tudo bem, tá tudo bom, né? A quinta dica, né? Não se insira num novo nicho de mercado sem conhecer a necessidade dos seus potenciais clientes, sem saber ao certo qual o produto final o seu cliente almeja receber. Por quê?
Porque às vezes você vai entrar no nicho da arquitetura sacra, por exemplo, mas você não sabe o que os clientes desse nicho eles buscam como produto final. Porque atuar com a arquitetura convencional é uma coisa, atuar no nicho da arquitetura sacra é outra. É bem diferente. Tá? Então, assim, você tem que conhecer, saber o que é um produto final da arquitetura sacra, quais são os pontos principais quando um cliente busca um profissional especialista em arquitetura sacra, ele quer como produto final, né? Então existe um padrão desse produto final. Como me tornei uma autoridade no assunto? Bom, primeiro eu vou falar para vocês o que eu prometi, né, no início do vídeo aí, que seria o que é um profissional faz tudo, um arquiteto faz tudo, que eu também já fui esse profissional, esse arquiteto faz tudo. No início da minha carreira profissional, o que ocorre? Eu tinha necessidade de faturar, né? Fazer dinheiro para o escritório, né? Para minhas necessidades financeiras. Então, assim, eu aprendi arquitetura fazendo de tudo. Inicialmente, eu atuava com tudo enquanto é projeto que chegava para eu produzir, eu estava pronto, eu estava no jeito para poder desenvolver aquele projeto, né? Então, o que ocorre? Chegava projeto de casa popular para eu fazer, eu estava fazendo. Chegava um prédio de 5, 6, 7 pavimentos para fazer, eu estava fazendo. Chegava uma fachada de um prédio para resolver, eu estava resolvendo. Chegava uma casa de 70, 80, 90, 100, 120 e por aí vai, metros quadrados, eu também fazia. Projeto de academia, eu também fazia. Projeto na área industrial, arquitetura industrial, também atuava. Então, assim, você está habituado a fazer de tudo na arquitetura e eu achava que era super natural, super tranquilo, que era isso mesmo a carreira do arquiteto, né? O dia a dia do arquiteto era isso mesmo, que para mim estava tudo tranquilo, eu encarava aquilo numa boa, mas tinha correria, né? Na maioria das vezes, os clientes querem tudo para ontem e eu, no caso, né, para não perder o serviço, não, dá para fazer nesse tempo aí, tranquilo, vamos embora, vai dar certo, né? Virava noite trabalhando. Então chegou um ponto em que os clientes até queriam colocar preço no meu serviço, precificar o meu serviço, porque a concorrência, né, da arquitetura convencional, ela é assim, muito forte. Hoje nós temos aí milhões de profissionais, né, formados, saindo da faculdade, a cada dia mais, a cada semestre mais e a cada ano mais. Então, assim, a concorrência ela é muito forte, muito acirrada e muitas das vezes até desleal, porque aí entra muito na questão do custo, né? E aí você tem que se adequar ao mercado, porque o cliente chega e fala, ó, eu fiz um orçamento e ficou em tanto, aí ele joga uma conversa para cima de você. Mas eu gostaria muito que fosse você que fizesse e tal, mas a questão do custo aí, do preço, né? E aí você acaba caindo naquela conversa e deixa eu fazer, tranquilo, vai dar, não, dá pra fazer nesse preço aí, mas por dentro você sabe que não tá bacana aquilo ali. Então chegou um ponto que eu me deparei com uma situação que falei assim, eu não estou mais feliz na minha área de atuação. Eu não estou realizado. E aí eu comecei a buscar, né, novas informações sobre o mercado da arquitetura. Aí eu conheci o que era nicho de mercado. Aí eu comecei a pesquisar sobre nicho de mercado. Pesquisei sobre esse nicho, sobre aquele, sobre o outro e tal. Até que eu me deparei com o nicho da arquitetura sacra. E aí eu falei, opa, esse aqui é interessante. E aí eu comecei a me
a conhecer sobre o assunto, a ler livros, a pesquisar sobre, né? E aí eu falei assim, uai, eu tenho que buscar um projeto para eu poder desenvolver, para ver se realmente é algo que vai despertar aí o meu interesse. Porque de início já despertou interesse, mas eu quero provar disso aqui. E aí eu comecei a buscar um projeto para fazer. Até que eu consegui esse projeto, gostei muito de fazer, deu tudo certo, foi bacana, o cliente saiu muito satisfeito, tá? E aí, inclusive esse projeto foi de doação, eu considero que eu ganhei muito mais do que se eu tivesse recebido financeiramente para fazer esse projeto, né? Porque o conhecimento para mim ele vale muito mais, tá? Então assim, eu tive a oportunidade de estar tirando essa dúvida para ver se era isso mesmo que eu queria. E aí concretizou. Eu gostei muito de trabalhar com esse projeto da arquitetura sacra. E aí eu comecei a batalhar para fazer o segundo projeto, demorou um pouquinho, não foi muito fácil, mas eu consegui o segundo, e o terceiro a mesma coisa, mas veio, e aí veio o quarto, o quinto, e eu gostando cada vez mais de atuar nesse nicho, né? E até que em 2012 eu fui convidado para fazer parte, para ser membro da Comissão de Arquitetura e Arte Sacra de Mariana, na qual eu sou membro até hoje, né? E aí o tempo foi passando, eu fui ficando conhecido no mercado. Veio 2013, meados de 2013, eu falei, opa, chegou o momento de fazer a virada profissional. O que eu considero como virada profissional? É quando eu já poderia largar a arquitetura convencional, na qual eu não estava tão satisfeito assim, né? Eu tinha tenho, né? Paixão em atuar com arquitetura, mas nesse momento eu não estava tão satisfeito assim com a arquitetura convencional. E foi aí que aconteceu. Eu comecei a selecionar quais os projetos eu queria fazer, desenvolver, né? Da arquitetura convencional e empenhando cada vez mais na arquitetura sacra, na qual eu fui me especializando, buscando conhecimento e cada vez mais estudando e, enfim, me tornando um especialista. E fui largando aquela arquitetura convencional. Hoje o meu escritório ele é especialista em arquitetura sacra, eu atuo somente com arquitetura sacra. Uma vez ou outra que eu abro ali uma exceção para poder fazer um projeto convencional, porque eu também gosto muito do projeto convencional, desenvolver um projeto de uma casa, uma decoração, enfim. Mas assim, é uma vez ou outra mesmo, que seja de um amigo ou alguém que eu vejo assim, que vai ser bem tranquilo de trabalhar, um projeto muito bacana. Aí eu abro mão e faço esse projeto, até mesmo para sair um pouco da rotina do dia a dia da arquitetura sacra, né? Não que seja cansativo, mas só para desligar um pouquinho daquele ali, naquele momento em que eu estou desenvolvendo o projeto convencional. Mas assim, num resumo geral, o meu escritório é de especialista em arquitetura sacra. E aí eu atuo somente com arquitetura sacra, eu costumo dizer assim, né? Me tornei um especialista dessa forma, né? Automaticamente uma autoridade. Bom, então eu vou deixar para você 5 perguntas para você fazer para si mesmo, com o intuito de ajudar você a enxergar como está a sua carreira profissional hoje, se você está satisfeito, se não está, se você busca aí um nicho de mercado realmente, se você tem interesse, se você quer, né? Então, assim, esses questionamentos são no intuito de somar na sua carreira profissional. Também para você que está se inserindo no mercado, você concluiu a sua graduação e busca aí se inserir no mercado de trabalho, né? Para já começar aí com o pé direito, que eu considero que se eu tivesse essa informação no início da minha carreira, eu já teria dado prioridade para começar atuando num nicho de mercado. Eu já iria, se eu tivesse esse conhecimento, para um nicho da arquitetura sacra, tá? Porque é um nicho bem promissor, é um mercado, é um nicho
bacana de se atuar, tem uns números favoráveis, tá bom? Então, a primeiro questionamento que você vai fazer para si mesmo: quais são as conquistas até hoje na sua carreira? O que você já conquistou até hoje, profissionalmente dizendo, né? O que você almejava conquistar, que você já conquistou até hoje como profissional, né? Você é referência no assunto? Então faça a pergunta para você: eu sou referência na minha área? Como eu sou visto no mercado? Eu sou uma autoridade? Como que é? Então faça essa pergunta para você. A outra pergunta: quero ser ou continuar sendo um arquiteto faz tudo? Se você está se inserindo no mercado, você quer ser um arquiteto faz tudo ou você quer ser um especialista? Eu passei para você aí as vantagens, né, de ser um especialista, de nichar, né? Ou você que se considera, se enxergou às vezes, né, após esse vídeo, como um profissional faz tudo. Você quer ingressar num nicho de arquitetura? Você quer continuar sendo um profissional faz tudo? Como que é essa questão aí, né? Então faça essa pergunta para você e responda ela assim, de forma mais sincera possível, tá bom? Conheço os números do mercado da arquitetura sacra, do nicho, né, melhor dizendo. Conheço os números do nicho da arquitetura sacra? Para você que não conhece, então siga esse canal, né, que vão vir uns números aí do nicho da arquitetura sacra. Eu vou falar de conteúdos bem interessantes para você, tá bom? Mas faça essa pergunta para você se você conhece dos números do nicho da arquitetura sacra. Pesquise também, é bem interessante você conhecer cada vez mais desse nicho, se você interessou realmente em atuar nesse nicho, né? Então é isso. E a quinta e última pergunta, né? Tenho interesse em conhecer dos números do nicho da arquitetura sacra? Se você tiver interesse, né, se você se interessou por esse nicho de atuação, responda para si mesmo como que você se sentiu após esse vídeo, né? Após talvez descobrir esse nicho da arquitetura sacra, talvez nunca ouviu falar, ou talvez ouviu falar, mas deixou para lá, não teve muito interesse, né? Então é isso. E eu vou deixar aqui o meu e-mail, né? O e-mail do canal, arquiteturaSacraOmercado@hotmail.com. Caso você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta para a gente lá, pode mandar. Terei o prazer em responder você. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.